Olá, hoje iremos conhecer a história de Bill Ledson. Ele saiu do corpo, voou entre seres, viajou entre as dimensões e entendeu que somos seres pré-existentes. Mas antes de ouvirmos o depoimento de Bill Ledson, curta esse vídeo e se inscreva no canal. Isso me ajuda muito, pessoal. Agora vamos ao depoimento de Bill Ledson. Califórnia, 1994. Olá a todos, meu nome é Bill Ledson. Sou um bombeiro aposentado que mora na costa central da Califórnia e tive uma EQM em 1994. Foi uma experiência profunda, mas naquela época eu não tinha nenhum lugar para procurar resposta, então mantive tudo em segredo por 15 ou 16 anos. Eu trabalhava em um grupamento de bombeiros e paramédicos. Naquela época havia uma epidemia de gripe na área de Santa Bárbara, na Califórnia, e estávamos ocupados atendendo chamados de emergência. Em uma dessas chamadas, encontramos uma senhora agonizando em seu quarto. Ela estava muito doente com essa gripe, e quando fui colocar a máscara nela para poder socorrê-la, ao mesmo tempo em que ela exalou, eu inspirei o ar que saiu dos pulmões dela. Após alguns dias, eu fiquei muito doente, como nunca havia ficado antes. Fiquei tão mal que precisei ser socorrido no hospital. Perdi muito peso com essa doença. Olhei no espelho e parecia um esqueleto de tão magro que eu fiquei. No hospital, encontrei muitas pessoas com os mesmos sintomas que eu. O médico responsável estava prescrevendo os mesmos medicamentos para todos, algo para aliviar a dor, uma espécie de morfina, e algo para náuseas. Após cerca de meia hora, os medicamentos foram administrados por via intravenosa em mim. Mas eu estava me sentindo relativamente bem e queria ir para casa. No entanto, a enfermeira disse que todos os pacientes ali deveriam seguir as mesmas regras. Minha vontade era de me cuidar em casa, porém tive que ficar no hospital por causa dos protocolos médicos. A enfermeira me aplicou uma morfina e uma medicação para a náusea. De repente, meus olhos se reviraram para trás. Eu caí no chão e fui levado para a UTI, onde passei a noite. Durante aquela noite, por volta de 1h30 da madrugada, eu saí do meu corpo. Foi uma sensação incrível. Tive a sensação de sair de um ambiente fechado e quente e ser enviado para uma dimensão cheia de estrelas. Eram estrelas grandes e coloridas e eu voava entre elas. E elas eram acolhedoras e amorosas. As pessoas chamam essas coisas de orbes, e eu era uma enorme nuvem expandida. Parece estranho, mas isso era muito bom. Então eu voava naquele universo e me sentia extasiado. Era uma sensação muito gostosa estar naquele estado. Era como se alguém estivesse injetando hormônios de prazer em meu cérebro. Então eu estava voando e pensei, como pude esquecer o que realmente sou? Como pude me convencer que eu era todos os problemas e relações terrenas que eu tive? Concluí que nada que eu vivi até hoje era realmente a verdade. Parecia que tudo isso era um truque ou um jogo para uma pessoa vir à Terra e ter a experiência terrena de se tornar material. Então eu estava voando e esses orbes estavam ao meu redor. Esses orbes eram bonitos e coloridos. Tudo era aceitação, amor e alegria. Era como um reencontro em casa, como se eu estivesse passeando. E de repente eu pousei, aterrissei em um lugar que era sólido, real, com iluminação indireta. Havia mesas e equipamentos e havia seres lá. Bem na minha frente estavam 3 homens pequenos, vestidos com capas escuras e capuzes. Eu pude ver partes de seus rostos. Eles estavam sorrindo muito. Seus olhos brilhavam e eles estavam me perguntando tudo. Esses seres pequeninos fizeram todo tipo de pergunta. Eram muito alegres e eu estava muito confuso. Eles faziam muitas perguntas pessoais, como por exemplo, você poderia nos contar o que aprendeu na Terra? E um deles olhou para mim e se virou para os outros 2 e disse, ele não se lembra de nós. E todos começaram a rir, e eu estava pensando, eu meio que lembro deles, mas estou tendo muita dificuldade de recordar. Havia um outro ser e parecia que ele era o líder. Ele era alto e parecia que ele era feito de vapor ou névoa. E quando ele andava, era como se eu estivesse olhando para alguém debaixo d'água, pois partes dele se desfiguravam e depois se juntavam novamente. E ele sorria muito e tinha olhos muito brilhantes. Quando esse ser alto se aproximou de mim, meu peito se expandiu, minha garganta se apertou e senti que ia explodir em um choro incontrolável de amor. Havia muito amor vindo dele. Em um momento eu disse, bem, eu não vou para o meu corpo? O que vamos fazer? Agora é hora de revisar minha vida? É isso que vem agora? E o cara mais alto riu a risada mais profunda que já ouvi, e ele me disse, claro,
Por onde você quer começar? Então contei algumas histórias para ele. Felizmente não haviam grandes arrependimentos em minha vida. Ele disse: tudo bem, já é o suficiente. É hora de você voltar para seu corpo. E eu respondi: voltar? De jeito nenhum, não vou voltar. Do que você está falando? Quero ficar aqui. Ele disse com mais firmeza: você tem coisas a fazer. Os 3 pequenos caras simplesmente se despediram e desapareceram. E o cara maior se aproximou de mim e disse: hora de voltar. Pensei comigo mesmo: eu tenho que tentar ficar. Então eu disse: as únicas pessoas que realmente sentirão minha falta são minha esposa e meus pais. Eles ficarão tristes por algumas semanas, mas vão superar. Eles são pessoas fortes. E ele achou engraçado e disse: não, você deve voltar. E assim o lugar começou a desmaterializar. Partes dele se quebrou como se eu estivesse mudando de canal de uma TV analógica. Hoje acredito que toda nossa realidade que percebemos nessa dimensão são como canais de TV. Essas dimensões são frequências diferentes. Acredito que temos aqui e agora inúmeras realidades completamente diferentes ao mesmo tempo. Então eu senti uma queda de frequência em mim, e isso foi uma sensação de descida, e o ser que estava à minha frente se evaporou. Então fui para uma outra dimensão de escuridão. Era um lugar que realmente me assustou. Era um lugar que é muito próximo do nosso plano físico, e era sombrio e solitário. Por anos não falei sobre isso, porém acredito que não é um lugar que nenhum de nós vai querer ir um dia. Depois disso, depois de sair desse lugar escuro, eu voltei para meu corpo, e algumas horas depois eu acordei e a minha pressão sanguínea estava voltando a subir. Uma enfermeira passou e disse: você está acordado? Ela também falou que eu estava na iminência de não resistir. Fiquei muito triste por alguns dias, pois definitivamente não queria voltar para a vida terrena. Passei a entender que a passagem para outra vida não é nada dolorosa. Na verdade, lá está a verdadeira realidade e tudo lá é muito melhor. Hoje, sempre que converso com alguém que perdeu um ente querido, eu explico tudo o que passei. Explico que apenas voltamos para o que realmente somos e que não há motivos para a tristeza. Todos nós perdemos alguém que é querido. E acredito que essa é uma das coisas mais maravilhosas que alguém possa ouvir. Essa foi a EQM de Bill Ledson. Curtam o vídeo, isso é muito importante para mim aqui no YouTube. E um forte abraço.